Alô Porto Ferreira, alô região, mais um programa meio-dia em ponto. Hoje, quinta-feira, dia 16 de outubro, estamos iniciando aqui e hoje eu tenho o prazer de receber o Dr. Paulo Sadala, ele que é médico cardiologista. Muita gente aí já foi mandando mensagem pra gente nas redes sociais, vai ter bastante gente aí curiosa com muita coisa, viu, doutor? O pessoal tá preocupado com o coração. Bom, queria te agradecer o convite, é um prazer estar aqui e falar sobre saúde. Hoje, a doença que mais mata no mundo é o infarto mesmo, então nada mais justo do que a gente trocar essa ideia e falar de prevenção e tratamento. Maravilha. E para quem ainda não conhece, o Dr. Paulo Sadala, ele é de Ribeirão Preto, mora em Ribeirão Preto atualmente, mas também atende a UTI aqui de Porto Porto Ferreira. Ferreira, É isso, né? a gente coordena a UTI daqui desde 2019. Desde Então, a 2019. gente pegou toda a pandemia, todos os atendimentos de Covid, os protocolos de atendimento, tudo a gente que fez. Enfrentou esse problemaço. É. Deve ter sido um baita de um trabalho, né? Cara, foi difícil, assim, né? Foi difícil, porque naquela época tinha muita questão política, né? De medicamentos e Sim. etc. E a gente sempre correu na linha de fazer medicina baseada em evidência. E nesse ponto a gente teve o respaldo, assim, ninguém influenciou as nossas condutas. E o nosso resultado de mortalidade na época, isso muito me orgulha, foi melhor do que o resultado nacional. É mesmo. Não foi melhor que o resultado das instituições privadas. Entendi. Mas foi melhor do que a média nacional em termos de mortalidade. Mas imagino que foi um caos, assim, para tentar entender o que estava acontecendo. Como foi isso na medicina, doutor? A gente está voltando, lógico, com um bom tempo aí, mas é interessante. Não, mas a gente está colhendo os maus frutos até hoje, né? Assim, a síndrome pós-Covid, as deficiências de vitaminas, etc. Mas na época, assim, os primeiros, 6 meses, a gente não sabia o que fazia, na verdade. A gente só fazia e nem sabia se estava fazendo bem, né? Porque era uma doença nova, ninguém conhecia, a gente não sabia como que o vírus se comportava no pulmão, enfim. Então era por experimento naqueles primeiros 6 meses ali. E aí foram surgindo trabalhos a curto prazo, como, por exemplo, o uso de corticoide, determinado corticoide, numa determinada dose, que aí a gente viu que reduzia a mortalidade. Aquelas coisas que foram aventadas na época, a imensa maioria delas não tinha nenhuma evidência científica, ivermectina, essas coisas. Isso não funcionava? Não funcionava. Porque o pessoal fala até hoje disso, né? O que me salvou foi isso. Não foi. É mesmo? E eu sou de direita, mas não foi. Sim. E... Aqui não tem nada de cunho político, exatamente. Vamos lá, vamos falar de questão científica, né? E aí depois a gente foi entendendo melhor a doença, e aí como que a doença se comportava a nível pulmonar, sistêmico, e aí eu acho que nesse momento a gente começou a fazer a diferença. Mas era difícil, né? Porque assim, a gente ficava ali direto, por mais que você se paramentasse o tempo inteiro. Eu, por exemplo, eu me infectei, que eu saiba, que eu testei 5 vezes. Caramba! E aí você não tinha plantonista, porque o plantonista estava infectado, então obviamente ele não podia dar plantão, e aí a coordenação tem que ir, enfim, foi difícil. Eu adquiri uma doença chamada insônia. É mesmo? Hoje eu sofro de insônia até hoje, porque, cara, o teu celular toca o tempo inteiro, né, de madrugada, entubo, não entubo, tem um remédio. Lembra que teve um momento que a gente não tinha remédio, né? Não é o Dona Balbina que não tinha. Era não o Brasil, tinha, né? Era mundial, né? Na verdade. Na verdade, não estava dando conta de produzir para o volume, para a demanda que existia, porque aí a gente precisava sedar muito profundamente os pacientes, enfim. E aí não tinha, aí você tinha que escolher, eu vou sedar esse, vou sedar eu e todo mundo, né? Sim. Para não parecer os haters aí não... Achar que foi... isso foi a nível mundial, foi a nível nacional, isso tá aí para todo mundo ver a história. E tinha momentos que a gente precisava escolher quem a gente ia entubar, cara. Caramba. Porque não tinha bico de oxigênio. Porque estava tudo ocupado. E faltou mesmo, né? O mercado não tinha como produzir tudo isso. Então foi difícil. Foi um caos. Foi. Para mim e para todo mundo que trabalhou nisso, né? Com certeza. Para mim não foi mais nem menos, mas foi difícil.
E 5 vezes que você sabe que foi infectado, te deixou alguma sequela? Cara, ó, tem uma história curiosa. Eu acho que eu fui o primeiro caso documentado de Ribeirão Preto. As pessoas nem sabem disso. Como que eu sei disso? A coisa aconteceu em novembro de 19, se eu não me engano, e aí eu fui num casamento em Ribeirão Preto em fevereiro de 20. Eu fui infectado, se eu não me engano, dia 14 de fevereiro ou de março, e virou pandemia dia 21, uma semana depois. Foi isso mesmo. Então, na verdade, eu achei que eu ia morrer, né? Infectado, testou, positivo. Vai morrer, você não sabe se vai viver. Em mim não pegou muito, assim, um pouquinho de falta de ar, perdi um pouquinho o paladar, e das outras vezes, de boa. Mas, por exemplo, você vai me fazer uma pergunta assim, cara, tinha obeso que saiu bem e tinha gente saudável que morreu. Por quê? A gente não sabe. Não tem uma... Essas respostas daqui 20 anos, né? Agora, obviamente, quem tinha comorbidades morria mais, isso é um fato, né? Mas tinha gente que era saudável e que morria. Aí eu fiquei com medo. Fiquei com medo de morrer. Fiquei mesmo. Porque eu perdi alguns amigos da minha idade. E aí isso assustou pra caramba. E era uma galera que tava saudável, assim, não sei, né? Acredito que tava saudável, aparentemente, né? E morreu. Eu falei, nossa. E eu ainda vou escrever umas memórias da minha... Isso aí deve ser legal. Da minha atividade na Isso aí na vai ser pandemia. muito legal. Muito legal. Porque, cara, teve momento que a gente tinha que fazer escolhas difíceis. Imagino. Imagino. Bom, a escolha sempre é difícil, né? Principalmente na área da saúde. Né? A gente não deveria nem ter que fazer essas escolhas, mas a gente teve que fazer. Que coisa, hein? Que coisa. Foi um momento difícil, terrível, né? Terrível pra todo mundo. Mas confesso, fiquei com medo. Tu pegou, que tu saiba, quantas vezes? Acho que umas 2. Mas a primeira também, assim, a minha esposa estava grávida do Joaquim fazia 3 anos. E aí nós fizemos o chá revelação, reunimos a família, mas automaticamente ela contaminou 12. Né? Porque era uma coisa maluca, assim, né? Sim. E ela não estava bem e tal, não tô me sentindo bem, e todo mundo achando que era um nervosismo ali para querer saber o sexo da criança e tal. E na verdade ela com Covid. Aí todo mundo foi infectado. Aí eu fiquei um pouco ruim, assim, deu como se fosse uma gripe forte, né? Aquele sintoma respiratório ficou por um tempo, mas a sensação que eu fiquei, por exemplo, em mim, foi a memória. Parece que minha memória ficou... Tem horas que... Até hoje, assim, eu tenho essa coisa de tentar... Sabe quando fica... O HD ali, Paulinho, fica tentando voltar ali. Às vezes eu olho para a pessoa, não lembro o nome. Ou preciso falar alguma palavra, não vem. E essas manifestações a gente chama da síndrome pós-Covid mesmo. E o que a gente faz é repor vitamina, enfim, não tem nada. Eu vou tomar um remedinho que a minha memória vai voltar. Não, é mentira. Doutor, e tem relatos, não sei se isso é científico ou não, mas de pessoas que ficaram com problema de hipertensão? Sim, pós-Covid? Problemas de hipertensão, problemas de arritmia cardíaca, né? Isso tudo pós-Covid? Porque o vírus, ele viajava pelo corpo, por exemplo, no caso da arritmia, e ele ia lá no músculo cardíaco, no sistema elétrico do músculo e afetava. Então, pessoas herdaram arritmias pós-Covid, sim, se tornaram hipertensas por conta do enrijecimento da parede do vaso sanguíneo, que o vírus também proporcionava. Essa questão neurológica, essa fadiga crônica, muita gente se queixa até de fadiga crônica, fadiga mesmo. Não só pelo burnout que a galera viveu na época, mas por fadiga mesmo, por distúrbios da transmissão elétrica nos nervos periféricos mesmo. E que não tem, assim, falar, vai tomar tal remedinho que vai ficar consertar. Bom. Não vai. Não vai, vai ter que fazer um acompanhamento e tudo mais. Isso. Interessante. Mas quando a gente fala de saúde aí, do coração, né? Quais são os cuidados básicos que nós devemos ter com a saúde do nosso coração? Cara, então, prevenir é o melhor remédio, assim, né? Sempre. E o básico funciona, né? Que é se alimentar bem,
tentar treinar, fazer atividade física. Eu pego muito no pé dos meus pacientes, tu sabe disso. Sim. A primeira coisa que eu te perguntei, tá treinando? Exatamente. Né? Porque precisa, né? Hoje você fazer exercício, assim como o cara toma o remédio da pressão, ele precisa fazer exercício para tratar. Hoje o exercício ele não é só preventivo, ele é terapêutico também. Então fazer o exercício, a gente já sabe que ele reduz mortalidade, vai ter menos infarto, vai ter menos AVC. Quem fizer exercício, isso não sou eu que estou dizendo, isso está lá nos estudos, está lá na recomendação da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Então, se você se alimentar bem, se você treinar, fizer exercício, tentar dormir bem, hábitos saudáveis, você consegue prevenir e tratar a maioria das doenças cardiovasculares. É óbvio que, por exemplo, se você for... Às vezes me perguntam assim, doutor, eu sou hipertenso, eu vou conseguir tratar a hipertensão só com exercício? Provavelmente não. Mas, sem dúvida, o exercício vai diminuir o número de remédios que você tomaria. Agora, eventualmente você pode conseguir tratar um pré-diabetes ou um colesterol alto, que é a dislipidemia, só com exercício, dependendo do caso, sim. E quando você fala em alimentação, porque você também é especialista na área de obesidade. A gente fez um curso e a gente tem um programa, eu até falo isso, né, quando o cara fala em o fulano faz emagrecimento. Para mim já não funciona, porque emagrecer, qualquer um pode emagrecer. Sim. Né? Se você fizer uma dieta cetogênica, low carb, hipocalórica, você pode emagrecer. Mas obesidade não é só emagrecer, é manter, né? Sim. Obesidade é uma doença crônica, inflamatória e recidivante. Então, como o cara trata hipertensão, ele trata diabetes, ele vai ter que tratar. Eu sou um obeso que não está obeso, né? Porque obesidade é crônico. Então, no momento eu não tô, mas eu já fui. E a gente sabe que tratar a obesidade diminui o risco de você ter uma série de doenças aí, de problemas. Né? Então, sim, a gente faz um acompanhamento lá que inclui um tratamento medicamentoso para quem tem indicação, acompanhado com acompanhamento alimentar, nutricional, treino de força, suplementação. Hoje, por exemplo, não adianta eu treinar e eu não ingerir a quantidade adequada de proteína, por exemplo, tá? Se eu posso treinar o que for, se eu não ingerir proteína, eu não vou transformar massa gorda em massa magra. Eu não vou construir músculo. E quando eu digo construir músculo, eu não me refiro a ficar musculoso. Virar um fisiculturista. Isso. Porque o medo das mulheres é virar fisiculturista indo pra academia, né? Então, assim, cara, a gente precisa... Essa questão da obesidade, né? Hoje 60% da população brasileira tem pelo menos sobrepeso. 38% é obeso. É bastante gente. Você imagina aí 200 milhões de habitantes, né? É bastante gente mesmo. Mas quando a gente fala assim, igual você falou, uma alimentação saudável, o que é uma alimentação saudável? Cara, evitar não significa restringir, mas evitar carboidratos, gorduras saturadas, né? Que é aquela gordura ruim, né? Como que a gente vai saber isso, doutor? Cara, isso é só você ler o rótulo do alimento que você está comprando no mercado, né? As farinhas, de uma maneira geral. Então, assim, de novo, o básico funciona. Legume, verdura, uma quantidade adequada de carboidrato para aquele seu padrão, que vai variar de acordo com o seu peso, do que você faz de atividade física, né? Às vezes, por exemplo, o cara quer perder peso, isso parece um paradoxo. E ele treina muito, e aí ele não consegue perder peso porque ele come muito pouco carboidrato, por exemplo. É isso mesmo. É mesmo? Porque como ele só come proteína, toda a proteína que ele come, em vez de ir para construir massa magra, vai para ele gastar energia. Então, na hora que você introduz o carboidrato, eu não estou falando para todo mundo comer macarrão todo dia. Tá? Claro. Mas na hora que você introduz o carboidrato, e ele treina e ele está consumindo proteína, o carboidrato vai para ele gastar energia e a proteína vai para ele construir massa magra. Olha isso. Então, às vezes, por exemplo, tem um caso lá no consultório, inclusive, que a pessoa treinava muito, era uma digital influencer, e ela não era... Ela tinha uma gordura localizada. E ela treinava muito, corria muito, e não comia carboidrato, porque na cabeça dela ela precisava perder peso.
Na hora que a gente introduziu o carboidrato e diminuiu o volume de treino dela, é isso mesmo. Ela construiu massa magra. Então imagina que loucura você chegar pra moça e falar assim, ó, você tá treinando você precisa muito, tá comer comendo. carboidrato e treinar menos. Olha isso. E aí, obviamente, ela acreditou no processo e aconteceu. Mas assim, resumindo, legumes, verduras, uma quantidade adequada de carboidratos e uma ingestão adequada de proteína. Lembrando que 90% da população não vai ingerir a quantidade adequada de proteína. É quase impossível, porque é muita coisa. E aí a gente precisa suplementar. Porque é muita coisa, né? É. Mas assim, a proteína só tá na carne? Não, você tem proteína no ovo, no iogurte, você tem proteína numa série, não é só carne, né? Uhum. Uma série de alimentos que vão te fornecer proteína em quantidades variadas, assim. Mas vou te dar um exemplo, por exemplo. Hoje, uma média, tá? Isso varia muito, mas na média a gente precisa consumir aí de 1,2 a 1,5 gramas por quilo de proteína. Mas lembrando que proteína é o que aquele alimento oferece. Isso. Por exemplo, eu preciso de... Eu peso 100 quilos, eu preciso de 150 gramas, é isso? 200 gramas de proteína. É, vai. 200 gramas de proteína, mas 200 gramas de proteína não é 200 gramas de carne, por exemplo. Isso, exatamente, né? Às vezes, o cara come um bife que pesa 200 gramas, mas aquilo ali tem 10 gramas de proteína. Dependendo do tamanho do bife, 15 gramas de proteína. Então, para bater 200 tem que... Você pega, por exemplo, um scoop de whey, Uhum. ele vai ter 20, 23 gramas de proteína, um scoopzinho daquele. Entendeu? Então, precisa ir no nutricionista, precisa fazer os cálculos, né? Hoje, um dado que eu acho que é interessante para você, a gente não usa mais o IMC para critério de obesidade, né? Que é o índice de massa corporal, que leva em consideração a altura e o peso. Hoje a gente precisa avaliar a porcentagem de gordura corporal. Olha aí. Porque tem o falso magro, é isso? E tem o falso gordo, vou te dar um Falso gordo. exemplo. O cara que faz fisiculturismo, ele é o Não falso É gordo. verdade, é verdade. E a vozinha que tá lá na UTI com 90 anos, sarcopênica, que não tem massa magra, ela é a falsa magra. Entendi. Entendeu? Então hoje a gente precisa fazer uma bioimpedância, ou fazer as medidas de circunferência abdominal e tal, para dar o diagnóstico de obesidade. E tem o lance da circunferência abdominal que traz mais risco cardíaco? Hoje, para quem não tem bioimpedância, você pode usar, por exemplo, a circunferência abdominal, que é um critério para obesidade. Então, hoje, se a circunferência for maior para mulher que 88 e para homem 102, associado a um aumento de peso, isso é critério para obesidade. E aí você perguntou da circunferência abdominal, que a gente fala a obesidade visceral, né, ou obesidade abdominal. Sim, é um critério, um fator de risco cardiovascular, porque se a sua barriga está aumentada, você acumula mais gordura nos órgãos intraabdominais. Se tem, como por exemplo a gordura no fígado, que é a mais famosa, a esteatose hepática. Isso. Se você tem gordura nos órgãos intraabdominais, você terá nas artérias do coração, do cérebro e etc. E por que a gente tem que tomar cuidado com essa gordura aí? Então, por causa disso, porque se você acumular gordura na barriga, se tem gordura na barriga, terá no vaso sanguíneo. Que pode ser o AVC e o infarto. Aí se essa gordura se acumula lá no vaso sanguíneo do coração, é o infarto. Se ela se acumula lá na artéria da cabeça, é o AVC. Gordura animal. Da barriga? Depende de quanto você for comer de gordura animal. Mas faz mal eu comer, por exemplo, uma carne com gordura? Eu gosto de comer, por exemplo, um... Cupim. É uma carne com gordura. Engana a gente, porque dependendo do jeito ela é seca, mas ela tem bastante gordura. Cara, assim, nada em excesso é ruim, né? É que vai depender se você, por exemplo, já é infartado. Medicina não é matemática, não é 2 e 2 é 4. Então, vou te dar um exemplo. A meta de colesterol para um cara, o nível de colesterol que um cara infartado tem que ter é diferente do nível de colesterol que você tem que ter, porque você nunca infartou. A gente é mais permissivo. O cara que é infartado, não. Quem tem mais risco de ter um infarto? Você que nunca teve ou o Zezinho que já teve um? O Zezinho que já teve um. Então a gente tem que ser mais agressivo no Zezinho. Então Entendi. As metas são mais restritas. Então mais remédio, dose mais alta.
o cara não tem risco, mas ele está com colesterol alto, a gente pode tentar exercício, alimentação e etc. Então, se esse cara infartou, respondendo a sua pergunta, esse cara vai ter mais restrição de carne gordurosa, por exemplo, de gordura saturada. Se não, não. Se ele, por exemplo, come um monte de carne gordurosa, mas ele está dentro da meta, vou falar para ele parar de comer, se ele não tem nenhum marcador ou outro inflamatório. Eu lembro que meu pai era obeso, eu tinha uma barriga, uma circunferência de abdômen grande, e adorava carne gorda. E minha mãe falava, não come isso aí que isso aí vai fazer mal. Fazia exame e não tinha nada. Então, esse cara eu vou falar o quê, né? Mas esse cara foge da regra, ele é a exceção, né? Que fica bem claro isso, né? Entendi. A gente me pergunta, a banha do porco, a banha do porco eu ia perguntar isso. é doutor. ruim? É ruim? É ruim, lógico. Mas minha avó comia só banha de porco. Então. E era bom o colesterol dela. Sempre Na verdade, não sabia, né, eu acho. também era mais... Não media, né? Não media. É que assim... Mas ela tá aí, tá com 84 então, anos. o argumento é esse, mas esse povo morria mais velho, né? Mas e outra coisa, também trabalhava o dia inteiro no pesado e estava fazendo exercício de força, não é isso? Exatamente, hoje em dia a gente fica na frente da tela. Dormia cedo e acordava cedo, não é isso? E assim, as farinhas de antigamente são diferentes das farinhas de hoje? Não. Ou não tem nada a ver isso? Não, nada. Por causa do glúten, essa coisa toda? É que, na verdade, a gente tem feito mais diagnóstico hoje em dia, né, William? Então, por exemplo, você falou do glúten. Eu vim descobrir que eu tinha uma intolerância ao glúten com 43 anos, né? Através de uma colonoscopia que eu fiz de rotina e veio lá na biópsia que eu tinha intolerância ao glúten. Mas eu vou te dar a gente não fazia diagnóstico porque a gente não sabia da importância da intolerância à lactose. Essas pessoas viviam uma vida inteira com dor abdominal, com diarreia e não sabiam que tinham, né? Até 10 anos atrás, por exemplo, se dosava vitamina D? Não se dosava, você não tinha um exato, né? Hoje não tem como você fazer o check-up, você fez a sua, inclusive. Fiz. Tá boa, né? A vitamina D não, tô repondo. Tá. Porque a gente não sabia da importância que tinha, né? Hoje a gente sabe que a vitamina D é fundamental para absorver cálcio é esse que vai para o osso. Então, se a nossa vitamina D é baixa, você, por exemplo, vai ter maior risco de osteoporose, osteopenia. Depressão também? Também. A gente sabe hoje que a B12 é responsável pela atividade elétrica do cérebro. Então, quem tem B12 baixa vai ter declínio cognitivo, perda de memória, foco. Por isso que eu estou te falando do glúten. Então, a gente não sabia que existia intolerância ao glúten, o que causava, e hoje a gente sabe. Olá, Flávio dos Reis. E aí, Flávio, tudo bem? Bom dia. O Flávio sempre participa com a gente. Na sociedade moderna, o desequilíbrio emocional tem colaborado com o excesso de peso? Pô, demais, assim. Eu continuo te olhando ou eu olho para lá? A câmera é aquela. Essa aqui. Tá, é que a gente olha para a tela, mas a câmera está aqui. Isso. Para responder para ele lá. Isso, exatamente. É o Flávio, né? Flávio, isso. Pô, demais. Tem muito a ver. A gente sabe hoje que... já tem um departamento dentro da sociedade de cardiologia, por exemplo, que é só para tratar questões emocionais e espirituais. É isso mesmo que você está ouvindo. É mesmo? Tem um departamento dentro da Sociedade Brasileira de Cardiologia que só fala de espiritualidade. Já tem estudos nessa área, e aí falando da espiritualidade, de questão emocional também. O que a gente não pode fazer, que é o que eu ouço lá nos obesos, é usar como muleta isso, né? Então, eu, Paulo, sou filho de obesos. Você também? Minha família é do meu pai, principalmente, da minha mãe menos. Mas esse sempre foi a minha preocupação. Não quero ficar, apesar que tem sobrepeso, sempre fico cuidando do peso ali, perdi uma quantidade agora, mas fica naquela luta, né? E como é que eu seguro? Não posso comer nada que já 2, 3 quilos. Eu sempre fui assim. Às vezes no final de semana, dava 3 quilos de diferença. Sim. Pesava na sexta-feira, na segunda 3 quilos. Sim. Sim, não sei. Mas me parece bastante coisa. Sim. Né? E, por exemplo, essa questão emocional, vou dar um exemplo que é fisiológico, não é suposição. Ansiedade, depressão, estresse, insônia, você vai aumentar, por exemplo, o cortisol, que é o hormônio da emoção. Se aumentou o cortisol, você vai aumentar um hormônio que é produzido no estômago, que chama grelina, que é o hormônio da fome. Você diminui a produção de um hormônio chamado leptina, que é o hormônio da saciedade.
E aí você vai comer mais, você vai ter mais beliscos, que o americano chama de craving, né? Que é o beliscar. Então, sim, por exemplo, a questão emocional vai atrapalhar na obesidade, sim, vai aumentar os riscos cardiovasculares, porque você vai aumentar a produção de adrenalina, de dopamina, e isso aumenta, sim, o risco de infarto, AVC. Antigamente a gente achava que aquele cara ali tem depressão, aquilo ali é coisinha. Não, isso é uma doença orgânica, cara, que precisa de tratamento, acompanhamento, como hipertensão, como diabetes. Maravilha. Tá vendo? Respondido aí? Ô Paulinho, vou pedir licença pro doutor agora, vamos falar dos nossos apoiadores aqui, porque esse projeto, doutor, a gente precisa falar dos nossos apoiadores, que são quem nos ajudam a manter esse nosso programa aqui de toda quinta-feira. Esse programa é 29 ou é 30, Paulinho? 29. 29. Nós estamos no programa número 29. Começamos esse ano aí, nós estamos indo para quase 30 programas. E nesse momento eu quero falar para vocês da Oral-C Implantes, né? Na Oral-C Implantes, se você precisar de tratamento odontológico, sendo ele para implantes dentários, se você também quer fazer uma reabilitação oral, então você tem alguns dentes aí, quer melhorar o seu sorriso, nós temos toda a solução para você na Oral-C Implantes. Então o Paulinho está mostrando na tela aí, a gente está vendo vários pacientes satisfeitos, várias pessoas que relatam. Hoje de manhã fiquei emocionadíssimo assistindo um vídeo, não foi uma paciente que tratou com a gente, mas foi um negócio tão satisfatório, porque ela comeu um tomate chorando. Que legal, hein, cara? Porque fazia anos que ela não conseguia comer um tomate. E era a vontade de poder se alimentar bem, né? E poder ter o sorriso de volta e tal. E ela tinha uma dentadura que ela usava, uma jovem, né? Uma paciente jovem, ela deve ter 40 e alguma coisa. E ela pediu para colocar um aparelho na dentadura. Parece engraçado isso. Mas quando a gente olha para a necessidade dessa pessoa, ela queria se sentir mais jovem, ela queria ser diferente. Não, quem imagina que vai ter um aparelho e uma dentadura. Sim. Então, olha para aquilo como se fosse, não, ela cuida dos dentes Natural, e tudo mais, né? Então, ela passava uma situação bem, bem difícil. E voltou a ter uma vida normal depois que ela colocou aí os implantes dentários. Doutor, uma pergunta. O dente tem a ver alguma coisa com algum problema cardiológico? Cara, tem. Eu nem imaginava que tu fosse fazer essa pergunta, mas tem muito, assim. Hoje, tem uma doença no coração muito grave que chama endocardite, que é a infecção, normalmente, da válvula do coração. Então, a bactéria, ela cai na corrente sanguínea, porque, por exemplo, hoje a causa mais comum, inclusive, é a saúde bucal. O cara faz um abscesso, enfim, e aí faz uma infecção ali, às vezes despercebida, e aí aquela bactéria cai na corrente sanguínea e ela para lá na válvula do coração. E aí ela começa a destruir a válvula do coração. E leva a óbito. E como é uma doença insidiosa, silenciosa, quando a gente faz o diagnóstico, é um diagnóstico difícil você pensar em endocardite, assim. A válvula já destruiu, na maioria das vezes precisa ir de urgência para cirurgia cardíaca. Caramba. Então sim, eu vou te... Você também, de novo, não sabia que você ia fazer essa pergunta. A gente aqui na UTI tá com o paciente lá, enfim, entubado, e que tinha mas uma saúde bucal horrível, e aí a gente chamou a odontologia lá, e eles tiraram todos os dentes do paciente. É mesmo. Porque não tinha salvamento. Para reduzir o risco. Para aquela infecção que ele fez, que no caso dele foi uma pneumonia, poderia ter sido uma endocardite, não se perpetuar, porque se você não tira o foco da infecção, você pode dar um antibiótico que for. Não vai dar conta. Você sabe que você me falando isso da UTI e tudo mais? Eu me lembro que saiu uma matéria, não lembro se foi no G1, em algum lugar, mas eu me lembro que saiu uma matéria dizendo que durante a pandemia se intensificou o trabalho da odontologia junto da UTI, porque em pacientes intubados que tinha qualquer tipo de problema odontológico ali, aumentava o risco de óbito. Isso, justamente por causa disso, porque a doença bucal, ela pode perpetuar a infecção. Então, você está dando antibiótico, não sei o que, tá fazendo tudo certinho, e o cara não melhora. Aí, pum, você vai ver a boca do cara, o cara tá lá com problema. Olha só. Aí você trata a boca,
dá um antibiótico, a infecção é sanada. Que coisa e o cara melhora. Interessantíssimo isso. E assim, aproveitando a deixa, nos serviços maiores, principalmente nos serviços privados, você tem odontologia na terapia intensiva. O cara passa lá pelo menos 2 vezes por semana para ver a saúde bucal dos pacientes. Entendi. Aqui a gente olha e quando a gente vê que tem alguma coisa, a gente chama a odontologia que prontamente vai lá ver. E já resolve o problema. O dentista é um cara famoso aqui, eu não lembro o nome dele, mas ele é bem famoso aqui. Não vou saber dizer quem que é. Dr. Nando. É ele, Dr. Nando. é o Nando. Ele que passa... Ele que passa lá. Há anos, né? É que ele é bucomaxilo, né? Ele também faz, ele faz mesmo. construção e tudo mais. Nando, gente. Muito simpático, inclusive. Maravilha. Paulinho, vamos falar de mais alguns parceiros aí. Vamos. Nós vamos falar agora do Dr. Paulo. Ó, Dr. Paulo, hein? é o que tava na agulha aqui. Já qualifiquei ele aqui. Tá vendo? O Paulo é optometrista. Aqui tá Dr. Paulo e Paulo. Aqui nós estamos... É só paulada, Hoje é só Paulo aqui no nosso programa. Mas o Paulo, ele é optometrista, viu, Dr. Paulo? E ele faz um trabalho muito legal também. Ele chegou a trabalhar na diretoria Ele foi provedor, né? do hospital, né? É, Dona o Dr. Balbina? Paulo conhece. Conheço. Conhece ele, né? E ele tem uma ótica aqui, ele faz um trabalho incrível, já vi aqui várias vezes. O Paulo é muito gente boa. O defeito dele é que ele tem uma Harley Davidson, sabe? Então ele suja muito a pista de óleo. Não sei se você sabe, mas a Harley Davidson dá muito vazamento. Até esses dias ele me convidou, falou, cara, vamos tomar um café em determinado lugar. Eu falei, vou na frente, para não correr o risco de escorregar no óleo. Mas brincadeiras à parte, ele falou para mim, me contou que ele está com um projeto de rodar acho que 16 ou 18 mil quilômetros esse ano, de moto. Já cumpriu? 18 mil. 18 mil aí, Paulo. Até o final do ano ele já cumpriu há 2 semanas Aí, atrás. ó, tá rodando bastante. Eu devo ter rodado esse ano, acho que uns 500. Eu rodei muito. Tanto que estou vendendo a moto, porque tá só juntando poeira, sabe? Mas para você que está precisando aí de tratamento, né? Tá com dificuldade de enxergar, tá precisando de um óculos novo. O verão chegou também para você que quer um óculos de sol. Minha recomendação é Paulo Ótica, tá? Então, a Paulo Ótica fica na Dona Balbina, meu vizinho ali. E tem os melhores preços, as melhores condições, o atendimento fantástico ali. Ele tem tanto o trabalho de optometria, o Paulinho me contou esses dias também que ele tem o trabalho de ótica, né? A ótica é a pessoa que vai fazer toda a avaliação ali para entregar o melhor resultado para você nos seus óculos. Então, eu indico para vocês o Paulo. Inclusive, eu faço meus óculos lá e compro meus óculos de sol também. Porque é o melhor lugar, né, Paulinho? Não é isso? Maravilha. Doutor, vamos falar um pouquinho sobre essa questão de obesidade, né? Porque eu acho que hoje em dia está todo mundo procurando, ou vendo, né? Pelo menos assim, a internet vende muito isso, né? Todo mundo com corpo sarado, todo mundo com corpo bonito. Qual que é o risco também da gente ter uma distorção de imagem? É mesmo isso aí. Em busca da batida perfeita, né? Exatamente. E aí vai muito também do médico, né? O que eu vejo aí é que tem muito doutor querendo surfar a onda, entendeu? E aí o céu é o limite, né? E não é só na obesidade, né? A gente tem, por exemplo, na cirurgia plástica, né? Às vezes eu recebo